Fala, meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e vamos estudar hoje o direito constitucional. Mais precisamente, estamos no artigo 5º da Constituição e veremos hoje dos incisos 17 ao inciso 21. Estes incisos tratam da liberdade de associação, ou também podemos chamar de direito de associação. Antes, aquele recado clássico, eu peço para que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, que desta forma vocês ajudam demais. Um outro destaque é o seguinte: este material de apoio ele é exclusivo aos membros do canal. Inclusive, amanhã, eu gravo essa aula no dia 7/11, tá? Numa segunda-feira. Amanhã, dia 8 de novembro, terça-feira, portanto, teremos aos membros do canal um vídeo de responsabilidade administrativa, uma temática que provavelmente encontraremos no dia da nossa prova, tá? Então fica o recado, se você quiser fortalecer ainda mais diretamente o canal e ter alguns materiais, alguns vídeos exclusivos, fica o convite para se tornar membro do canal. Então esse vídeo estará amanhã por lá, certo? Então, recado dado, merchandise feito, vamos ao que realmente interessa a vocês, que é o conteúdo. Então, partimos, galera. Essa liberdade de associação ou direito de associação nada mais é do que o direito que as pessoas possuem de formarem alianças. Então, temos ali pessoas com objetivos e interesses em comum e elas se unem formando associações. Vamos imaginar o seguinte: aqui está você, concurseiro, eu e outros colegas concurseiros também. Então, perceba só, o nosso interesse é o mesmo, é passar no concurso público. Então, temos o interesse na área do concurso público. Bom, neste sentido, poderemos formar a associação do concurseiro desesperado, tá? Então, formamos ali a nossa associação. Perceba que todas as pessoas aqui, elas possuem interesses idênticos, certo? Olha só uma diferença, não confunda com isso. Algumas pessoas podem falar, bom, isso aí parece muito direito de reunião. Quase, pessoal. Porque no direito de reunião, este interesse em comum das pessoas, ele se manifesta de modo esporádico. Ou seja, galera, temos um evento específico e esporádico que não é duradouro. Então vamos nos reunir no domingo na praça da cidade. Encerrado ali o período estabelecido, o horário estabelecido, teremos o encerramento daquele direito de reunião. Quando falamos nesta associação, estamos diante de algo que é permanente e duradouro, tá? Então a ideia aqui é permanente, beleza? Então tenha em mente isso, pessoal. Liberdade ou direito de associação é essa possibilidade na qual as pessoas podem formar alianças, todas elas com o objetivo em comum. Além disso, esta aliança ela se manifesta de modo duradouro. Bom, sabendo desta ideia inicial, vamos agora para o texto constitucional. Lembrando, artigo 5º dos incisos 17 ao inciso 21. Bom, esta liberdade de associação nos diz a Constituição que ela é plena. Significa o seguinte: podemos formar associação, criar associações, desde que seja para fins lícitos. Perceba que a nossa associação ela tem uma finalidade lícita. O interesse é dos concurseiros. Não poderíamos criar uma associação com fins ilícitos. Por exemplo, uma associação dos traficantes da cidade. Não tem como, galera, porque daí o fim seria ilícito, tá? Então, a liberdade de associação ela é plena, mas sempre para fins lícitos. Além disso, é vedada qualquer associação de caráter paramilitar. Significa o seguinte: não é possível criarmos uma associação para concorrer paralelamente às forças de segurança do Estado. Por exemplo, PCC, as Farc na Colômbia, enfim, isso não pode. É vedado, pessoal. A associação precisa ter fins lícitos. Portanto, é vedada as de caráter paramilitar. Seguindo mais um pouco, vamos analisar como ocorre a criação desta nossa associação. Precisamos pedir autorização ao Estado ou não? E a resposta é negativa, pessoal. Perceba só, a liberdade de associação é livre. Livre, galera. Significa o seguinte:
independe de autorização do Estado e é vedada qualquer interferência estatal. Então, a liberdade, o direito de associação, ele é amplo. Temos a liberdade de nos associarmos de modo livre. Isso significa que independe de autorização do poder estatal e também este mesmo Estado não pode interferir no funcionamento da associação. Claro, desde que ela seja lícita. Se for ilícita, o Estado pode sim interferir. Bom, então vamos imaginar o seguinte: a nossa associação foi criada e não houve nenhuma interferência estatal. Portanto, a criação ocorreu normalmente. Temos então a associação dos concurseiros. Se liga só, pessoal, num detalhe. A Constituição vem e nos diz o seguinte: ninguém poderá, tem um erro aqui, não é obrigador não. Ninguém poderá ser obrigado a associar-se ou permanecer associado. Se este concurseiro aqui, ele não quer ingressar nesta associação dos concurseiros, sem problema. Ele não poderá ser obrigado a entrar nesta associação. A vontade é dele, tá? Então ninguém pode ser obrigado a associar-se ou manter associado ou permanecer associado. Significa o seguinte: este camarada aqui, se ele enjoou da associação, não tem mais os mesmos interesses daquela associação, ele poderá perfeitamente não mais ser um associado, que ele pode deixar esta associação. Esta é a ideia por aqui, porque ninguém está obrigado a associar-se ou permanecer associado, ok? Continuando, vamos olhar agora as atividades desta associação, quando elas poderão ser suspensas ou ainda extintas. Seguinte, as atividades de uma associação, segundo a Constituição, elas podem ser dissolvidas, é esta expressão que a Constituição usa, dissolução de uma associação. Então, podem ser dissolvidas, teremos um ponto final naquela associação, ou então suspensas. Quando falamos em atividades dissolvidas, significa que estamos diante de uma forma definitiva. Então, como eu disse, colocaremos um ponto final naquela associação. Neste caso, perceba só, estamos diante de uma situação mais danosa, que gera um impacto maior. Portanto, aqui, neste caso específico, precisaremos de uma sentença judicial, mas cuidado, sentença judicial com trânsito em julgado. É aquela decisão judicial que não comporta mais recursos. Então, a dissolução de uma associação só pode ocorrer por uma decisão judicial com trânsito em julgado. Com trânsito em julgado, certo? Por outro lado, temos a suspensão das atividades de uma associação. Aqui estamos diante de uma forma um pouco menos gravosa. Nesta situação, as atividades serão paralisadas, mas de modo temporário. Sendo assim, temos que basta uma decisão judicial. Não precisaremos, repito, não precisaremos de um trânsito em julgado, certo? Então, recapitulando que isso cai muito em prova. É possível, sim, a dissolução e a suspensão das atividades de uma associação. Quando falamos em dissolução, precisaremos de uma sentença judicial com trânsito em julgado. Já na suspensão, não. Basta uma sentença judicial. E perceba que nos dois casos, na dissolução e também na suspensão, não há a possibilidade de que elas ocorram via ato administrativo. Não, pessoal. Precisaremos, nestas duas situações, de uma sentença judicial. Portanto, aquela decisão que é emanada do Poder Judiciário. Ok? E para fechar, precisamos ver a ideia de representação. Esta nossa associação, ela pode ou não representar os seus associados. E a resposta aqui é sim, galera. A associação poderá representar os seus associados se houver autorização neste sentido. Então perceba um detalhe importante. Não precisaremos de uma procuração por cada associado. Não. Basta que haja uma Assembleia Geral, por exemplo, e todos os associados eles concordem com esta representação. Isso já é o suficiente, certo? Então a nossa associação poderá sim representar os seus associados, certo? E nos diz a Constituição que esta associação terá legitimidade para representar os associados em âmbito
judicial e também no âmbito extrajudicial. Portanto, existe sim essa possibilidade, essa permissão de representar os associados, ok? Portanto, assim vimos o que há de mais importante em relação à liberdade de associação. Vamos observar agora o texto constitucional. Deixa eu só apagar esta parte aqui. Então, vamos lá, lembrando que estamos no artigo 5º da Constituição. Inciso 17 é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Inciso 18. A criação de associações e na forma de lei a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, leia extintas, tá? Ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, aqui está o primeiro caso, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, dissolução de uma associação apenas com trânsito em julgado. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. E, por fim, inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então é isso, galera. Assim esgotamos toda a teoria destes incisos. Missão agora é treinar em questões de prova. Bora lá. Primeira delas da banca Sebrasp. Aliás, todas são da banca Sebrasp. Eu peço para que pausem o vídeo e em 5 segundos voltamos. E o gabarito por aqui, muito cuidado, pessoal, é o erro. O enunciado está falando que a associação, a sua criação, para fundarmos uma associação, é indispensável autorização estatal. Não, é dispensável, pessoal. Não precisamos de uma autorização estatal. Vimos isso nesta parte aqui, ó. A criação de uma associação independe. A prova, maldosamente, colocou indispensável, né? Não, é dispensável. Independe, ou seja, não precisaremos de uma autorização estatal. Beleza? Então, como o enunciado colocou que é indispensável, ou seja, precisaríamos da autorização estatal, o item está errado. Avançando, questão de número 2. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Estamos falando de liberdade de associação. O enunciado vem e fala que a liberdade de associação é plena, beleza, desde que para fins lícitos, ótimo, sendo vedado expressamente qualquer tipo de associação de caráter paramilitar. Então, está vedado associação de caráter paramilitar. Com isso, o item está perfeito, pessoal. Perceba só, a liberdade de associação ela é plena, de fato, para fins lícitos, ok, sendo vedada as de caráter paramilitar. Com isso, nosso gabarito é a correção do item. Avançando, questão 3. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. Perceba, a grosso modo, a questão está falando que para suspender as atividades de uma associação, precisamos de uma decisão judicial, perfeito até aqui, porém, segue o enunciado e fala o seguinte: esta decisão judicial precisa transitar em julgado. Nada disso, vimos o seguinte: as atividades de uma associação podem ser extintas, no caso dissolvidas, ou suspensas. Quando falamos em suspensão, não precisaremos, repito, não precisaremos de uma sentença judicial com trânsito em julgado. Até precisamos de uma decisão judicial, mas ela não precisa transitar em julgado. O trânsito em julgado só é necessário para a dissolução de uma associação, ok? Então é por isso que o item está incorreto. Na suspensão, não é necessário o trânsito em julgado. Então este item está errado. Vamos agora para a quarta questão. Pausem o vídeo e já voltamos.
E o gabarito por aqui é o erro. Mais uma vez, a questão falando de suspensão das atividades. Então, suspensão das atividades de uma associação. E o enunciado diz que é necessário aguardar o trânsito em julgado de uma decisão judicial. Nada disso, acabamos de ver que a suspensão de uma associação exige sim sentença judicial, mas não precisamos aguardar o trânsito em julgado. Só precisaremos do trânsito em julgado na dissolução de uma associação, certo? Então, com isso, o gabarito é o erro da questão. Avançando, nossa última questão de número 5, pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui, agora sim, galera, finalmente o examinador acertou. Então temos a correção do item. Perceba, está falando da dissolução de uma associação. No caso de dissolução, vimos que precisamos aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial. Então é necessário, de fato, o trânsito em julgado. Então, só recapitulando, as atividades de uma associação elas podem ser dissolvidas, no caso extintas, ou suspensas. Dissolvidas significa que aquela atividade ela será finalizada de forma definitiva. Neste caso específico, precisamos de uma sentença judicial com trânsito em julgado. Por outro lado, quando falamos da suspensão das atividades de uma associação, aqui precisamos apenas de uma sentença judicial e não é necessário aguardar o trânsito em julgado, certo? Com isso, o gabarito é a correção do item. Bom, galera, então é isso. Assim esgotamos o conteúdo teórico e resolvemos 5 questões. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, desejo bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!